dia meu esposo me deu uma máquina de costura de presente. Ele me deu a máquina e disse que era para eu ficar preencher nas horas vagas, se eu quisesse fazer um curso de corte e costura, e foi isso que eu fiz. Então começou a fazer um corte, estudar corte e costura, e daí foi iniciando as tarefas de confecção de colchas, almofadas, e recebeu o incentivo de minha irmã. Me levou uma almofada bem diferente lá em Capela, no iniciozinho eu morava em Capela. Então ela disse aí, minha comadre, vamos fazer essa almofada? Eu disse, vamos. E começamos. Aí fez uma pequena almofada, que a almofada foi essa que foi crescendo. E ela sempre muito corajosa, chegava uma pessoa e dizia assim, Ana, eu queria essa peça, você faz? Faço. Eu vendendo a almofada, uma cliente em Capela chegou para mim e disse, Ana, você faz colcha de cama? Eu quero lhe encomendar 4 kits de cama para minhas filhas que vão casar. Comprei o material e fui desenvolver, saber como era que fazia a colcha. Ela nunca tinha feito, mas dizia que fazia e realmente saía perfeito. Então assim, a primeira eu levei um banho, né? Para conseguir fazer uma, desmanchei 10 vezes. Fazia, desmanchava. Então no final ficou perfeito. Daí para frente, nós começamos a trabalhar, viemos para Aracaju e ela começou a divulgar seu trabalho. Então assim, comecei a costurar, a fazer as cortinas, desenvolver. Depois eu já estava fazendo kit de bebê. Em determinado momento da história, antes desses 12 anos, vamos na pré-história da sua medida, chegou um momento que andar em casa não era possível, porque as confecções começavam a gente tropeçar naquelas confecções. A história da loja, na verdade, se confunde um pouco com a nossa história de vida. Nós fomos criados em meio a cortina, tecidos, almofadas. Porque eu recebi o cliente em casa pela garagem, comia com fiapo de linha, com acrilon. Então ela sempre, com um olho de empresária, né, de vanguarda, ela sempre me falava, vamos estabelecer. E nesse momento a gente chegou à conclusão, pela repercussão do seu trabalho, aceitação entre os profissionais também que já frequentavam a nossa casa, na busca do seu trabalho, a gente resolveu estabelecer a sob medida. Então no dia 6 de outubro, né, nós inauguramos, em 2006, inauguramos a nossa sob medida. E de 12 anos para cá, isso se tornou físico, né? Na verdade, se tornou essa loja, só que na verdade são 35 anos de história que tem a sob medida. Foi um sonho vivenciado por minha mãe, que acreditou, juntamente com meu pai. Sob medida não é só uma loja, é uma família. Cada um tem a sua função, cada um exerce seu papel aqui dentro, mas, além de tudo, na essência, somos uma família. Então, eu acho que o negócio dá certo por isso. E alugamos uma loja. No início, era só eu, uma sobrinha minha, né? E um sobrinho, que nessas alturas, o meu sobrinho já me ajudava para ir para a casa dos clientes, furar as cortinas, porque até então, antes, era eu. Nós começamos lá na Rua Lagarto, a empresa com 3 funcionários. A cada ano de trabalho de Ana, que ia se formando, ela tinha um novo desafio. Porque o seu passo dado naquele momento era um passo que foi concretizado de sucesso. Quando chegou uns 2 anos de loja, a gente percebeu que o espaço já estava pequeno. E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi se inserindo mais nesse universo. Passamos a botar a mão na massa, na medida do possível, assim, como a gente conseguia. Miriam tinha mais facilidade na máquina, ela passou a costurar. Eu fazia trabalho manual, costurava a mão, passava ferro. Cansamos de virar noites em prol disso tudo. Esses 12 anos é apenas a concretização desse sonho que já vem sendo caminhado há muito tempo. Então a loja, ela é uma loja familiar. Nós aqui não nos sentimos só trabalhadores, nós somos uma família, tanto em relação a nós como todos os nossos funcionários. Comecei com auxiliar de costura, lá de Dona Ana, com Miriam, ela sempre me ensinando, que eu não sabia de nada, não sabia nem como começava. E faça assim, Ninha, faça isso. E assim, foi um prazer até hoje, esses 10 anos, conviver com elas. Umas pessoas que eu gosto muito, que admiro muito.
E elas são pessoas muito boas para mim e que me ajudam muito também. Quando eu cheguei na loja, tinha apenas uma vendedora, né, que dava esse suporte às duas, que era quem fazia toda a parte de atendimento ao cliente, né, e também a parte de desenvolvimento dos produtos, né? Elas conseguiam se revezar entre as duas partes, atender e também executar. Sempre fomos bem conhecidos por um bom atendimento, né? Independente de ser uma vendedora preparada ou não, a gente sempre procurou acolher bem o cliente. O atendimento desde o princípio foi assim, são os olhos da loja. Vários prêmios a Sobre Medida já ganhou nesses últimos anos, como o melhor atendimento de loja do ramo, né, aqui no estado de Sergipe. Então, primeiro ponto, o atendimento. O segundo ponto, a credibilidade. Nós sempre tentamos dar o máximo possível aqui para atender melhor aos clientes e sempre com muita vontade de atingir os nossos objetivos e as expectativas dos clientes. O nosso serviço é desde a entrada, a recepção, até a entrega na sua casa. E a gente tem procurado, sim, se aprimorar para poder facilitar mesmo a vida do cliente. Depois que chegamos na nova sede, tudo triplicou, muita gente ficou mais conhecida ainda, então aí a gente deslanchou. Hoje nós estamos aqui com a Sobre Medida, a gente já tem uma gama muito grande, graças a Deus. Se você me perguntar por que escolher a Sobre Medida, é muito simples. Pelo respeito que eles têm ao meu cliente, a mim, o compromisso do pós-venda que eu acho necessário e importantíssimo. Porque mercadoria, todo lugar tem, a gente sabe. Mas uma loja que respeita, que tem compromisso, que zela para o seu cliente, são poucas. E assim, eu escolho a Sobre Medida de olhos fechados. Isso não tem preço, né? Você ter sua casa bem cuidada por uma empresa como a Sobre Medida. A Ana, ela, além de fazer tudo o que faz com amor, ela ainda tem uma equipe, né? Muito familiar a extensão dela e que faz levar o legado dela, que é fazer tudo com arte e com amor. E esse perfil eu acabo levando no meu trabalho. Começamos assim essa parceria há muito tempo, sempre fui muito bem atendido e eles não medem esforços para atender muito bem todos os clientes, nos dá confiança, uma loja que a gente pode contar, que pode indicar para o cliente sai satisfeito e a gente fica tranquilo de ter um serviço de excelência, na verdade. Falar da família Sobre Medida é falar desde o primeiro atendimento, a receptividade, o acolhimento que toda a equipe transmite para o nosso cliente. Eu me sinto muito segura de estar aqui desde o primeiro momento, quando recém-formada, quando iniciando e dando os primeiros passos, quanto hoje, com os maiores projetos que a gente tiver, a gente se sente muito acolhida e muito agradecida e honrada de ter uma grande parceria como essa. Sobre Medida, eu já conheço ela há 12 anos, desde o início, quando ela começou com decorações de cortinas, almofadas. Então, pela praticidade, a amizade, a rapidez, a eficiência, eu conto sempre com a Ana. E a Ana, a gente verifica o seguinte, ela desabrochou, ela sempre se superava, sempre com a dedicação, sempre com a atenção aos clientes, com a forma de trabalho disciplinado, centrado, buscando mais, e foi ganhando esse espaço no mercado, esse espaço que hoje ela ocupa, super satisfeita com todo o trabalho que a Ana apresenta com a Sobre Medida. Muito confortável para dar um depoimento sobre a Sobre Medida, porque a minha relação ela transcende uma relação de um cliente. É uma relação de amigo, de uma amizade sólida, consolidada há mais de 20 anos. Então é com muito orgulho que eu venho testemunhando ao longo desses últimos anos o crescimento dessa loja tão acolhedora, que recebe tão bem os seus amigos clientes. O importante de qualquer empreendimento, principalmente uma loja, eu acho que tem que ter uma equipe. Isso é fundamental para qualquer coisa dar certo. No meu escritório, numa loja, no ateliê, em qualquer caso. Então, Ana teve muita sorte de ter uma equipe extremamente boa e simpática, porque vendas tem que ter simpatia, e sabedoria e técnica. É isso o segredo, um dos segredos dessa loja, a equipe técnica.
Mas assim, eu gosto de sentar numa máquina e produzir, porque é o que eu sempre fiz na minha vida e o que eu gosto de fazer.